Estamos de volta. E olha, gente, você merece aí o seu carro merece um tratamento especial, viu? O Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e para você esperar uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. O Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé, direção Senhor Marcelino, o Popular Zé, Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10, telefone 99449-4786, bem atrás do Lanche Filho da Fruta. E no próximo bloco vamos curtir o aniversário. Vamos continuar conversando com o Dr. Sebastião Marlen, ginecologista e especialista em emagrecimento. É só conferir. Estamos de volta, hoje direto do churrasco da vila e sem medo de errar. Uma carne muito saborosa, muito gostosa e olha, você não come uma costela no fogo de chão aí em qualquer lugar não, porque se você conhecer daqui, você vai dar preferência. Além de estar no centro da cidade praticamente, Churrasco da Vila é um lugar muito fácil de chegar, tem um quintal muito grande, é uma casa antiga de 1800 e pouco e tem um quintal muito grande que serve de estacionamento, onde você fica com segurança e saboreando uma carne gostosa. Você tem a costela do fogo de chão, como eu já falei, tem também o cupim, além da picanha, contrafilé, língua. Você tem uma série, os prazeres da carne desfilam por aqui, para que você possa saciar aí o seu paladar. Então, faz muito bem vir para cá. E olha, eu vou dizer mais para vocês, o preço é muito camarada. Muito embora a carne está aí explodindo os valores, que vai chegar uma hora que os pobres não vão conseguir mais nem comprar osso, porque o osso está custando R$10 aí um quilo. Então, isso aí vai ser uma coisa que vai acontecer. Se continuar assim, vai acontecer. Mas no Churrasco da Vila, você come muito bem, e muito obrigado, e ainda paga um preço muito justo. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Sebastião Marlen, que é ginecologista e especialista em emagrecimento. E tem o seu consultório no Britannia Park Office, Torre Sorro, sala 103, telefone 99856-4177. Bom, doutor, nós falamos muito das mulheres. E os homens? Existe uma atuação nesse sentido? Existe sim, Edson. Não é muito a minha área de atuação, mas a gente sempre lê um pouquinho, conversa com os colegas que fazem esse tipo de abordagem. Por exemplo, quando eu fiz o curso de estética íntima, né, da parte, por exemplo, do clareamento, existiam muitas pessoas que faziam clareamento da borda da região anal, né? Existe essa possibilidade. E não houve essa parte aí, mas a gente observa, acompanha e vê pessoas que fazem aumento da espessura do pênis, né? Do tamanho, acredito que somente o urologista com técnicas para poder aumentar, e não é lá essas coisas também, esse aumento, né, que as pessoas imaginam, porque o pênis ele tem ligamento na base dele. Então eles atuam nessa parte do ligamento para poder aumentar aí uns 2 centímetros, 3 no máximo, né? Mas a partir de substâncias você pode engrossar, fazer o diâmetro aumentar do tamanho do pênis. Tá? E isso é com o quê? É laser também? Não, você pode fazer... Bom, o laser estimulando o colágeno é possível, né? Mas eles colocam muito substâncias que possam estimular o colágeno dentro do pênis ou aumentar o próprio volume mesmo a partir de algumas substâncias, né? O seu consultório atende também os homens ou não? Eu atendo homem no meu consultório por conta da parte de hormonioterapia em homem, né? E por parte do protocolo de emagrecimento.
né? Homens eu atendo. Eu até brinco que os meus pacientes homens vão ao ginecologista, né? Mas é porque nessa parte, mas na parte estética eu não trabalho. Então eu queria que o senhor falasse um pouco também então sobre o emagrecimento do homem, porque a gente hoje vive-se aliás, hoje não, o mundo vive-se de muitas febres. Estivemos na febre da bariátrica, onde foi assim uma explosão que também a população não foi tão bem informada sobre os prós e os contras. Eu sou uma vítima disso. Hoje eu tomo uma base de 8 ou 9 comprimidos por dia, diariamente, uso contínuo. Por quê? Porque o organismo não absorve determinados nutrientes. Seguramente eu tenho que estar repondo ferro e vitamina B12. Isso aí Vitamina D. é ruim. E vitamina D. Então, e agora então nós estamos vivendo a fase da canetinha. Eu não sei até que ponto isso aí é prejudicial, doutor. Ele é prejudicial veja bem, uma caneta, por exemplo, a liraglutida, que surgiu, foi a primeira, ela foi considerada usada para a perda de peso quando ela atingiu 5% de perda do peso corporal. Então, a partir de 5% para cima, ele é considerado para ser usado na perda de peso. Por quê? Porque quando uma pessoa consegue perder 5% do peso corporal, ela já reduz o risco cardiovascular. Então, isso traz um benefício. Aí depois você teve outras substâncias, veio a semaglutida, né? Depois a tizepartida. Semaglutida 16,6% de perda de peso. Aí veio a tizepartida 25%, 26%. E agora tu tem retatrutide, que ainda não está oficial, embora as pessoas já estejam usando de uma forma, vou dizer até criminosa, incorreta e criminosa, porque não está autorizada ainda, né? Com uma perda igual ou um pouco superior à cirurgia bariátrica. E a tendência vai ser essa. Aí você respondendo a tua pergunta, Edson, se você usar de uma forma onde a perda de peso seja a parte gordurosa e a parte muscular na mão de um não especialista, isso aí você vai trazer doenças para você. Porque a gente sabe que essas canetinhas, como você está dizendo, a droga, a tizepartida, ela traz benefícios contra o câncer, ela traz benefícios contra algumas patologias, né? Ela protege o coração, os cardiologistas estão usando, os nefrologistas estão usando porque dá proteção renal. Então, a grande vantagem é quando você usa de forma bem indicada e não usado da forma que está sendo usada agora, onde a cabeleireira vende lá no salão dela, onde a técnica de enfermagem vende, a gente não sabe nem a origem disso daí, a gente não sabe onde foi fabricado, e aí ela não se responsabiliza pelas consequências daquela venda para o paciente, entendeu? E pessoas que não sabem nem para onde vai, achando que só usando a caneta vai emagrecer. Vai, mas ela vai estacionar. E o que vai acontecer? Ela vai perder músculo. Então, quando você está com um profissional, ele sabe que a perda da gordura é importante, mas o aumento da massa muscular é mais importante ainda. Porque, e outra coisa, atingir o peso que você quer, você tem que manter de 1 ano a 2 anos o uso da tizepartida, por exemplo, para que o teu corpo entenda que aquilo lá vai ser para sempre. Né? Porque senão, 64% das pessoas que atingem o peso ideal e não fazem manutenção, elas voltam piores do que estavam antes. Com outras patologias? Não, elas voltam a engordar mais do que antes, no começo. Meu Deus. E a gordura hoje, por exemplo, ela está relacionada a pelo menos 11 a 12 tipos de cânceres, né? Tá vendo, gente? Quando eu falo que a gente traz profissionais, muito profissionais, habilitados para falar, trazer essas informações, tornar público aquilo que a gente não deseja para vocês, que é estar num leito hospitalar, ou então passando por uma fase ruim, de doença, dessas anomalias. Então, vocês precisam escolher bem que profissionais vocês vão procurar. Eu lembro que o Dr. Sebastião Marlin, ele é ginecologista e especialista em emagrecimento. E tem o seu consultório na Britannia Park Office, Torre Sorro,
sala 103, telefone 99856-4177. Então ali na estrada da Ponta Negra, não tem como errar. Então, doutor, a gente começa a ver as pessoas caminhando, às vezes por lugares errados, como foi o caso que o senhor colocou, e a gente acompanhou aí pela imprensa também, muitas coisas, muitas canetinhas dessas falsificadas. Isso pode levar a um óbito? Bom, a gente chama insumo farmacológico ativo, né, que é o IFA, que seriam a grande polêmica. Tisapartida pode ser manipulada? Pode. No Brasil, a lei permite, a Anvisa permite, existe um capítulo exclusivamente para isso. Mas você tem que saber a origem dessa IFA, né? Dessa droga, vamos dizer assim, desse princípio ativo, né? Só que muita gente, no afã de ganhar dinheiro, eles criam de qualquer maneira no fundo de quintal, não sabem de que forma vai ser feita. Então aquelas pessoas vão ter, mesmo você fazendo o acompanhamento com um profissional habilitado, você vai ter colaterais. E tu imagina se você usa uma medicação que não é para aquilo, como se fosse, a gente não sabe nem o que pode acontecer. Então as consequências são muitas vezes desastrosas, né? Tem gente que pode desenvolver vômitos, tem gente que pode passar dias sem evacuar, né? Tem gente que pode passar dias sem soltar pum. Então são várias as consequências que pode trazer. E imagina uma pessoa que tem o hábito de não comer fibra e tudo mais. Então isso é muito complicado. Fora a aspiração que pode dar, você pode se engasgar e pode levar a algo mais grave, né? E como fica os rins e o fígado nesse caso, doutor? Olha só, teoricamente, essa droga, de uma forma correta, ela traz benefícios, tanto para o rim e também para o fígado. Só que uma droga que seja fabricada em fundo de quintal, a gente não sabe, pode dar muita alteração anormal, pode levar, de repente, a uma alteração do rim, você pode liberar proteínas através do rim, isso não é bom, você pode aumentar substâncias como TGO, TGP, que são substâncias próprias do fígado, aumentando a coloração amarelada da esclera, da urina, do cocô. Enfim, pode levar a muitas alterações anormais. Gente, isto é Manaus, está aí, com o nosso compromisso, terceiro bloco que nós estamos fazendo. Por quê? Porque a informação é o que não está faltando. Nós ainda teríamos assunto para falar aqui mais 3, 6, 10 blocos. Por quê? Porque a proposta do programa é essa, é tornar público algumas coisas que às vezes você não tem acesso. Porque para você ter acesso, você tem que ir a um consultório, pagar uma consulta que hoje não é muito barato. Muito embora a gente saiba que a vida do médico é uma vida extremamente exaustiva, cansativa e sem muitas opções de lazer. Por quê? Porque a pessoa sai de casa às 6 horas, 6h30 da manhã, já entra no centro cirúrgico e vai voltar para casa 9, 10 horas da noite. E isso, ele é um ser humano. Ele tem necessidades, ela também tem. Agora, você imagina uma médica trabalhando num turno aí de 12, 13 horas, que disposição ela vai ter para ser a esposa, para ser a mãe, para ser a pessoa que vai estar ali com os filhos, cuidando de uma tarefa escolar, dando um conselho, ou então verificando as redes sociais dessa criança, ver o que está fazendo, que hoje é muito perigoso. Eu tenho medo, Deus, se você falasse para mim, você vai ter que fazer um sacrifício na sua vida, vai ter que ter outro filho, eu dizia assim, olha, então me sacrifica, porque eu não quero o outro, porque está difícil criar filhos hoje, e eu sei que a vida de vocês é demais corrida. Mas é isso, eu escolhi ser comunicador e você escolheu ser médico. E isso nós temos que abraçar e fazer o melhor possível. Então só nos resta, doutor, dizer muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez e colocamos à sua disposição o nosso programa. Edson, fico muito feliz de vir aqui, sabe disso. Gosto, eu sei, você é meu de dar amigo. essa colaboração, porque as pessoas podem imaginar porque tem visibilidade e tudo mais. Eu acho que não existe satisfação melhor para o médico fazer com que as pessoas entendam a sua missão, o seu trabalho. Como você disse, né, a gente é um ser humano também. Então, a gente tem
contas a pagar, vamos dizer assim, mas a nossa missão ela é uma missão de trazer resultados para o paciente, trazer uma qualidade de vida. E você falou uma coisa importante, o médico também tem que ter qualidade de vida, né? E outra coisa, você sabe que o médico ele tem uma sobrevida em relação à população normal menor, justamente por esse tipo de vida que se leva dependendo da especialidade. E os homens morrem mais cedo do que as médicas. Também tem porque as mulheres, por incrível que pareça, se cuidam mais. Ainda bem que eu fui ser comunicador, olha aí, porque minha vida foi querer ser médico. Eu sempre quis ser médico, mas então estou no saldo então, né? Amém. Muito obrigado, Edson, de coração. Nós aqui agradecemos e agradecemos também a direção do Churrasco da Vila, que além de oferecer essa gastronomia fabulosa, ainda empresta esse cenário fantástico. Nós estamos aqui como se estivéssemos numa roça. Por quê? Porque nós estamos no meio de árvores frutíferas, nós estamos com a natureza aí na sua verdadeira essência. Muito obrigado mais uma vez e nos encontramos no próximo sábado às 7h30 da manhã, sempre com um assunto tão palpitante quanto esse. Até lá!